A carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11. Meus irmãos, uma das maiores deficiências do nosso país, todos nós sabemos que é na área da educação, não é? Infelizmente, todos os anos nós acabamos ouvindo notícias sobre a quantidade de alunos do ensino médio que vão fazer o Enem e não conseguem fazer uma redação, não conseguem expressar o pensamento, não conseguem elaborar um pensamento, uma ideia em relação ao que quer que seja. O índice de desenvolvimento estudantil também muito baixo. E é impressionante como as instituições conseguem se ajustar facilmente à tragédia que isso representa no nosso país, não é? O índice de 2023 deu conta de que os alunos do ensino médio conseguiram atingir 4,3 de nota, e muitos comemoraram porque em 2019 e 2021 foi 4,2. E eu não sei, sinceramente, se isso seria algo para comemorar ou para se lamentar, né? Mas o que isso tem a ver com o que a gente quer falar nessa noite? Bem, a verdade é que é apenas uma ilustração, né, para dizer que esses alunos estão perdendo seu tempo na escola. Eles estão indo à escola, mas eles não estão se esforçando em aprender. E em aprendendo, conseguirem colocar em prática o seu pensamento, a sua capacidade cognitiva e intelectual. Por isso também há tantas vagas disponíveis no mercado de trabalho sem ter quem as preencha, porque não existe competência, capacidade para isso. E nós vemos a nossa juventude se perdendo por conta de toda essa questão, né? O que eu quero falar nessa noite, o que Deus colocou no meu coração para compartilhar com os irmãos, tem um pouco a ver com isso, porque essa questão de você fazer parte de um sistema onde você tem a oportunidade de aprender, de crescer, e não aprende, não cresce, nós observamos muito isso na vida dos cristãos. Muitos cristãos que frequentam suas igrejas, hoje em dia, nossas igrejas, eles vão à igreja, eles ouvem a palavra, eles aprendem, eles ouvem a instrução, mas não progridem, não avançam, não mudam. E quando eles são provados, eles não conseguem ter uma boa nota nas provas pelas quais eles têm que passar, porque não aprenderam, não assimilaram aquilo que deveriam ter guardado, para que naquele momento de necessidade tivessem os recursos para responder de forma correta a aprovação que precisam passar. E, de certo modo, isso era o que acontecia na igreja de Corinto, uma igreja bastante conhecida de todos nós. Talvez não haja nenhuma igreja sobre a qual tanto a igreja tenha falado, tanto os pregadores tenham falado, quanto a igreja de Corinto, porque Corinto é uma igreja que se assemelha bastante à igreja do nosso tempo, dos nossos dias. Seus problemas são semelhantes, as suas dificuldades são semelhantes, e os conselhos que Paulo traz para a igreja e as ordenanças são necessárias para nós até o dia de hoje. E nós vamos pensar um pouco hoje sobre o capítulo 11, versículo 17 ao 34. Esse é o nosso texto de base. Então, eu gostaria de fazer a leitura com você, e nós vamos ver que o problema da igreja de Corinto era bem semelhante àquele que nós falamos a respeito dos jovens,
né, dos jovens que não aproveitam a oportunidade de aprender, de crescer intelectualmente, para desenvolverem suas capacidades e poderem responder aos desafios da vida de modo correto, adequado. Aconteceu mesmo com os irmãos da igreja de Corinto. Eles, quando eram postos diante de uma possibilidade de apresentar um testemunho, de mostrar que tinham aprendido e conseguiam colocar em prática o que aprenderam, eles eram reprovados. Então, vamos fazer a leitura e você logo vai entender o que nós queremos dizer. Versículo 17. Mas nisto que agora prescrevo, não posso elogiá-los, porque vocês se reúnem não para melhor, e sim para pior. Porque, antes de tudo, estou informado de que, quando se reúnem na igreja, existem divisões entre vocês, e eu, em parte, acredito que isso é verdade. E é até necessário que haja partidos entre vocês, para que também os aprovados se tornem conhecidos entre vocês. Quando, pois, se reúnem no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que vocês comem. Porque quando comem, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e enquanto um fica com fome, o outro fica embriagado. Será que vocês não têm casas onde podem comer e beber? Ou menosprezam a igreja de Deus e envergonham os que nada têm? Que posso dizer a vocês? Devo elogiá-los? Nisto certamente não posso elogiá-los. Porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou um pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vocês, façam isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto todas as vezes que o beberem em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Que cada um examine a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. É por isso que há entre vocês muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, meus irmãos, quando vocês se reúnem para comer, esperem uns pelos outros. Se alguém tem fome, que coma em casa, a fim de que vocês não se reúnam para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for aí. Vamos orar? Nosso Deus e Pai, graças te damos pela leitura da Tua palavra. Obrigado porque a Tua palavra é viva, poderosa, eficaz. Ela penetra até o mais profundo das nossas almas para discernir os intentos do nosso coração. Pai, nós te pedimos que nessa noite o Senhor venha iluminar os olhos do nosso entendimento, para que a Tua palavra tenha resultado, que ela produza frutos em nossas mentes, em nossos corações, e esses frutos sejam vistos nas nossas ações, nas nossas atitudes, palavras e pensamentos. Que o Teu nome seja glorificado, Senhor, nesta hora. Nós oramos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Foi uma igreja muito desafiadora dentro do ministério de Paulo. E tudo começa com a visita de alguns membros da igreja, e esses membros da igreja comunicam a Paulo situações que estão acontecendo dentro da igreja. E um dos problemas mais sérios e graves é relacionado às divisões que havia na igreja. Muitos grupos se dividiam. Uns se diziam discípulos de Pedro, outros de Paulo, outros de Apolo, e alguns diziam que eram discípulos diretamente de Cristo. E essa divisão estava destruindo a igreja. Então,
Paulo vai trabalhar para corrigir esses problemas por meio de cartas. Ele escreve, não uma nem duas, mas aproximadamente 4 cartas. E das 4, nós só tivemos acesso a 2 delas. E essa carta aqui, ela está como a primeira carta que Paulo escreveu à igreja. De certo modo, ele escreve para responder algumas questões que a própria igreja havia colocado também diante dele, por meio de carta igualmente. E nesse texto que nós estamos lendo aqui, no qual nós estamos trabalhando nessa noite, Paulo ele está tratando, nesse momento, de 3 problemas relacionados ao culto dos irmãos em Corinto. O primeiro problema é a questão da autoridade na igreja entre homens e mulheres. E ele vai falar sobre isso no capítulo 11, a partir do versículo 2. Então, nesse sentido, ele tem uma palavra de elogio para a igreja. No versículo 2 ele diz: eu os elogio, porque em tudo vocês se lembram de mim e retêm as tradições, assim como eu as transmiti a vocês. Ou seja, nesse momento, Paulo estava elogiando os irmãos. Mas o segundo problema, que começa a partir do verso 17, ele está relacionado à participação indigna na ceia do Senhor. E vai do verso 17 ao 34, que é o texto que nós lemos. E aqui não há elogios para a igreja, nós vamos ver. Mas existe ainda uma terceira questão, que é a confusão quanto ao uso dos dons espirituais na igreja de Corinto. E Paulo vai tratar disso do capítulo 12, versículo 1, até o capítulo 14, versículo 40. Então, o nosso texto tem o seu foco no segundo problema, que é a participação indigna na ceia do Senhor. E ele começa com essa palavra do versículo 17, não é? Mas nisto que agora prescrevo, não posso elogiá-los. Ele está falando nisto que agora prescrevo, não posso elogiá-los, com base no versículo 2, quando ele disse: eu os elogio porque em tudo vocês têm conservado, se lembrado de mim, têm retido as tradições, assim como transmiti a vocês. Então, em relação a essa questão da autoridade entre homens e mulheres, questões doutrinárias na igreja, Paulo elogia a igreja porque a igreja estava guardando aquilo que ele ensinou à igreja. Mas agora ele diz: quanto ao que vou dizer a seguir, eu não posso elogiar vocês porque vocês não se fizeram elogiáveis. Ele diz: porque vocês se reúnem não para melhor, e sim para pior. E esse texto de Paulo que nós lemos, até o versículo 34, ele é muito sério, muito pesado, ele é grave. Primeiro, ele diz que o ajuntamento cristão pode ser um ajuntamento que não abençoa. Às vezes eu pergunto, conversando em grupos, ou até aqui mesmo do púlpito, eu pergunto: será que o fato de nós termos tantas igrejas abertas neste país é uma coisa boa? E a maioria das pessoas dizem: não, é uma coisa boa, quanto mais igreja, melhor. Mas veja, quando nós vemos Paulo dizer que nem todo ajuntamento em nome de Cristo é para melhor, a gente começa a pensar melhor sobre isso também. Porque o ajuntamento em nome de Cristo, irmãos, ele precisa ser legítimo para abençoar. Porque se ele não for legítimo para abençoar, ao invés de abençoar, ele atrapalha. Ele fecha as portas para as pessoas. Quanta gente por aí que não quer botar mais o pé numa igreja, porque, para sua infelicidade, a primeira experiência que ele teve foi com uma igreja que era cristã apenas no nome, mas o procedimento não tinha nada a ver com Cristo. Então, Paulo já começa falando a respeito de um assunto grave. Ele diz: quando vocês se reúnem, não é para melhor, e sim para pior. Meu Deus, que palavra dura! E no versículo 18, ele ainda completa: porque antes de tudo estou informado de que quando se reúnem na igreja, existem divisões entre vocês, e eu, em parte, acredito que isso é verdade. Ou seja, Paulo, mais uma vez, ouviu de alguém da própria igreja, não é? Então, nós vamos ver ali que o ponto focal
tem a ver com essa questão da divisão. Se você depois quiser fazer uma leitura em casa, do capítulo 1 ao capítulo 3, você vai ver que essa é a questão focal de Paulo, naquele momento, a divisão da igreja. A igreja estava rachada em várias partes, estava fragmentada, e uma igreja dividida, irmãos, não abençoa e promove o pior testemunho dentro e fora dos seus muros. Uma das coisas que os não cristãos usam como justificativa para nos acusar é o fato de nós sermos tão divididos. E somos divididos. Não apenas enquanto igreja local, mas enquanto denominação. Somos divididos. Não andamos em unidade. E isso é ruim, isso é grave. Nós vamos ver o quanto é grave daqui a pouco. Então, Paulo está dizendo, irmãos, parem um pouquinho, ponham a mão na consciência de vocês e pensem, vocês são cristãos. Por que então vocês estão se reunindo para pior e não para melhor? Como vocês conseguem se reunir divididos? Então, vocês, na verdade, não se reúnem, vocês apenas se ajuntam, mas não se reúnem. Você sabe que estar perto de uma pessoa não significa necessariamente estar junto de uma pessoa. Para a gente estar junto é preciso haver um comprometimento, é preciso haver atenção mútua. Nós precisamos falar e precisamos ouvir, tem que haver uma troca. E se isso não acontece, ainda que nós estejamos perto, não estamos juntos. É aquela questão do exemplo que eu havia mencionado anteriormente a respeito da família que vai ao restaurante e cada um se senta com o seu smartphone e estão ali vivendo em mundos diferentes. Estão juntos, estão no mesmo lugar, mas não estão reunidos, não estão juntos. Então, isso acontecia com a igreja de Corinto, uma igreja dividida. Mas isso não envolvia a igreja toda. Ainda haviam pessoas sinceras, cuja prática e a vida eram aprovadas e se mostravam pela reprovação da divisão. Versículo 19, ele diz, e é até necessário que haja partidos entre vocês, para que também os aprovados se tornem conhecidos entre vocês. Como os aprovados se tornavam conhecidos? Pelo fato de reprovarem a divisão, de fazerem a sua própria crítica dentro da igreja em relação a isso, de tentar mostrar às pessoas que o cristianismo é algo que se vive junto. Então, Paulo coloca aqui, olha, até a divisão tem uma função dentro da igreja, porque ela revela aqueles que são aprovados, aqueles que são sinceros, que querem viver realmente o reino de Deus. Então, voltando ao exemplo dos alunos, em uma classe de tantos alunos desinteressados, sempre existe ali uma meia dúzia que realmente quer aprender, quer crescer. E por isso, essa meia dúzia se esforça, em detrimento da maioria que não quer saber de nada, para aprender e para colocar em prática o que aprendeu, e normalmente são essas pessoas que acabam vencendo na vida e crescendo, não é? É interessante que, às vezes, a gente conhece uma pessoa bem-sucedida na vida e a gente pensa assim, poxa, que inveja que eu tenho daquela pessoa. É claro que a gente aqui não faz isso, né? Mas tem muita gente lá fora que faz. A gente não, porque nós temos tudo isso resolvido já. E aí, pode ser que aquela pessoa esteja pensando a nosso respeito, né? Você não sabe quantas noites eu perdi estudando, quebrando a minha cabeça ali nos livros, me dedicando, pagando preço. E quanta gente que a gente conhece nesse sentido, né? Dentro de uma mesma família, um irmão que se dedicou, estudou, se esforçou e venceu na vida, e o outro que, enquanto aquele estudava, só frequentava festas e aproveitando a vida, entre aspas, e agora não tem nada e diz que o irmão deu sorte. Meus irmãos, na igreja acontece a mesma coisa. Todo mundo quer ter uma família estruturada,
Todo mundo quer ver os seus filhos no caminho do Senhor, todo mundo quer ver os seus filhos crescerem do ponto de vista ético, moral, constituir uma família decente, digna. Meus irmãos, isso dá trabalho, exige esforço. O pai que quer ver o seu filho crescer no Evangelho, viver uma vida santa, uma vida consagrada ao Senhor, isenta dessa loucura que o mundo de hoje oferece, esse pai precisa trabalhar para isso. E o trabalho do pai é dar testemunho para o seu filho. Ensinar o caminho que a criança deve andar não é apenas mostrar onde a igreja fica, mas é pegar a criança pela mão e levar. É orar dentro da sua casa, ler a Bíblia na sua casa, valorizar as coisas do reino de Deus dentro do seu lar, viver uma vida de equilíbrio dentro da sua casa, respeitar a sua esposa, o seu marido, o seu casamento, a sua família. Então, irmãos, essas coisas dão trabalho. E é sobre isso que Paulo está falando aqui, sobre pessoas que são alunos aprovados e sobre outras que são alunos reprovados. Então, ele continua dizendo, versículo 20, quando, pois, se reúnem no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que vocês comem. Isso daqui, irmãos, para mim é o texto mais duro dessa passagem. Porque ele está dizendo para uma igreja, olha, quando vocês se reúnem, quando vocês partilham o pão e o cálice, vocês não estão tomando a ceia do Senhor, não. Essa, para mim, é a parte mais dura, mais pesada. E nos leva a uma reflexão profunda, que nem tudo que se chama igreja é verdadeiramente igreja. Nem tudo que é chamado de culto ao Senhor é verdadeiro culto ao Senhor. Nem tudo que se denomina pregação do Evangelho é realmente pregação do Evangelho. Então, como separar o falso do verdadeiro? Nós precisamos observar, irmãos, observar determinados sinais, ou a falta deles, no modo como a igreja se reúne em nome de Cristo. É o que vemos aqui. Alguns irmãos sinceros, aprovados, observaram que certas práticas dos demais não eram compatíveis com o caráter da igreja, então o que fizeram? Eles procuraram ajuda. Escreveram ao apóstolo Paulo relatando que a igreja estava dividida até na participação da ceia do Senhor. Então ele diz, porque antes de tudo estou informado de que quando se reúnem na igreja, existem divisões entre vocês. Então, após ouvir o relatório completo do que estava acontecendo, Paulo chegou a uma triste conclusão. Embora os irmãos estivessem se reunindo no mesmo lugar, e aqui Paulo mostra que ser igreja é estar fisicamente reunido com os meus irmãos no mesmo lugar, ele diz, não era a ceia do Senhor que vocês estavam comendo. A reunião deles não poderia nem ser chamada de comum, pelo simples fato de eles não terem mais nada em comum uns com os outros. Era apenas comilança e bebedice, nada mais. Então ele diz no verso 21 e 22, porque quando comem, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e enquanto um fica com fome, o outro fica embriagado. Será que vocês não têm casas onde podem comer e beber? Meu Deus, imagina Paulo pastoreando uma igreja hoje aqui no Brasil e falando essas coisas do púlpito, irmãos. Será que ele ia ter uns 3 ou 4 membros na sua igreja? Ele está muito direto aqui, não está? Será que vocês não têm casas onde podem comer e beber? Ou menosprezam a igreja de Deus, que envergonham os que nada têm? Que posso dizer a vocês? Devo elogiá-los? Nisto certamente não posso elogiá-los. E aqui ele fecha o argumento que ele começou no verso 17, quando ele disse exatamente isso. No que agora prescrevo, não posso elogiar vocês. Então Paulo expõe o problema. A reunião deles não poderia ser chamada de comunhão, porque eles não tinham mais nada em comum. Então, explicar o modo de celebração da ceia, né, nos moldes da última ceia com Cristo, é o que Paulo vai fazer para mostrar como as coisas devem ser feitas. E é interessante que esse modelo de Santa Ceia que eles usavam
é diferente do nosso. Eles não comiam um pedacinho de pão e um cálice de vinho pequeno, não. Eles tinham uma refeição mesmo. Era como a última refeição que tiveram com Cristo. Havia comida, né, com abundância, havia vinho com abundância, mas era ainda assim uma celebração solene, onde eles deveriam esperar uns pelos outros e fazer tudo juntos. Entende a importância de tirar o lacre junto, de comer junto, de beber junto? Isso é uma disciplina. Era essa disciplina que deveria ocorrer na igreja de Corinto. Então, essa refeição de caráter litúrgico, solene, sacramental, já não tinha mais peso na igreja de Corinto. O problema, qual foi? O menosprezo ao caráter comunal da igreja. E nós vamos voltar isso um pouquinho mais à frente. Então, Paulo começa no versículo 23, e ele vai explicar o significado da ceia do Senhor. A primeira coisa que ele mostra é que a ceia do Senhor foi passada a eles como uma tradição. Ele diz, porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e aí ele vai explicar o significado. Irmãos, nós que somos filhos da Reforma Protestante, nós desenvolvemos o hábito de franzir o senho quando ouvimos a palavra tradição. Tradição é algo que não soa muito bem para nós, mas a tradição não tem que ser uma coisa ruim necessariamente. Existem famílias que conservam tradições que vêm de muito tempo, de muitos anos no passado. E é bonito quando isso acontece numa família, não é? Onde uma tradição vai sendo passada de pai para filho, aquela receita da bisavó que passa para a avó, que passa para a mãe, não é, que passa para a pessoa que naquele momento é a mais nova geração, e aquilo vai sendo passado na família, é uma coisa bonita. Mas dentro da igreja, as tradições, elas não são apenas belas, elas são necessárias, muito importantes, porque elas dão continuidade a um projeto que começou lá há 2000 anos atrás, e que ainda está presente entre nós. O que nós acabamos de fazer aqui, comendo pão e bebendo cálice, é repetir uma tradição de 2000 anos, que tem sido transmitida a cada geração da igreja, e nós continuamos fazendo a mesma coisa. Infelizmente, a igreja dos nossos dias é uma igreja que joga tudo fora, porque hoje os líderes parece que acreditam que a igreja nasceu ontem, que o evangelho nasceu ontem, e que essa geração é a geração que está fundando a igreja. Meus irmãos, nós somos parte de uma tradição muito antiga, e se não formos, isso significa talvez que nós não pertencemos a Cristo e nem ao corpo de Cristo. Então Paulo está dizendo, olha, o que eu recebi é o que eu estou entregando a vocês. Não inventei nada, não criei nada de mim mesmo, mas o que estou transmitindo é o que eu recebi do Senhor. E ele está mostrando aqui também o seu compromisso com a tradição rabínica que ele seguia, né, onde transmitir a instrução religiosa era obrigação dos rabinos para os seus discípulos. Então Paulo agora faz isso servindo a Cristo. A fonte da tradição é o próprio Cristo. É o que ele está transmitindo à igreja. Então, nós estamos falando aqui de uma herança espiritual que vai sendo passada de geração a geração. A ceia em si marcava a instituição da nova aliança, que não veio como rompimento com a antiga aliança, mas em continuidade àquilo que aconteceu lá no Monte Sinai. Não é? A transmissão dessa tradição não era humana, mas ela procedia do próprio Cristo, aquele que foi traído, e como uma ação de despedida dos discípulos, ele instituiu o memorial da ceia na noite em que foi traído. Então, essa relação direta com a última ceia atribui à celebração ordinária da igreja, né, um peso e um valor muito especiais. Ou seja, a celebração da ceia, para se provar como ceia do Senhor, ela precisa atender a determinados critérios. E Paulo vai dizer quais são, né? Ele vai dizer aí, tendo dado graças,
o partiu e disse: isto é meu corpo que é dado por vocês, façam isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue, façam isto todas as vezes que o beberem em memória de mim, porque todas as vezes que o beberem, que comerem este pão e beberem este cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Jesus se incumbiu de dar esse caráter sagrado à celebração da ceia pela igreja, quando ele ordenou: fazer isto em memória de mim. Significa, irmãos, celebrar a ceia tendo em mente o alto preço pela nossa redenção. O sentido de temor, ao rememorar que a liturgia da ceia traz em si o anúncio dessa morte de Jesus. Tenha em conta que a ordenança de Cristo estabelece que a celebração deve ser feita em unidade. E nós observamos que os verbos usados por Paulo reproduzem o mesmo sentido plural de corpo dado nas palavras de Jesus. Jesus diz: façam isto todas as vezes que o beberem, todas as vezes que comerem, vocês anunciam. Ou seja, para cada um desses verbos pode-se enxergar o adjetivo juntos. Façam isto juntos. Todas as vezes que beberem juntos, sempre que comerem juntos, vocês anunciam juntos. Ou seja, a questão principal aqui é levar em conta a presença real de Cristo, irmãos, na celebração da ceia, na vida da igreja e na comunhão dos irmãos. É por isso que nós falamos que a nossa reunião como cristãos não é um simples ritual, meus irmãos. Isso daqui tem um sentido sagrado. Por fim, a celebração da ceia do Senhor, além de anunciar que Ele morreu pelos nossos pecados, também anuncia que Ele virá, que Ele voltará, como Ele disse que faria. Assim como Ele foi elevado às alturas após a ressurreição, Ele voltará para consumar o seu reino. Isso significa que Ele não entregou a sua vida por acaso e por nada. Ele não entregou também a sua igreja a si mesma, porque além de ter deixado conosco o seu Espírito, Ele virá para recebê-la nas bodas do Cordeiro. Então, como nós lemos na carta, no Evangelho de Mateus, ali nós estaremos para sempre com o Senhor numa celebração eterna. Celebraremos com Ele a mesa na eternidade. A pergunta é: em que condições Ele vai encontrar a igreja que Ele deixou? E já a caminho de concluir, versículos 27 a 30, agora vem a parte mais pesada, onde ele diz: por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Que cada um examine a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. É por isso que há entre vocês muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Por tudo isso que a ceia do Senhor significa, Paulo traz algumas advertências. Primeiro, comer indignamente transforma o homem redimido em um réu, versículo 27. O que isso significa, irmãos? O problema é que os irmãos estavam divididos em grupos, e cada grupo tomava a sua própria ceia sem considerar os demais. Era como se Cristo tivesse morrido uma vez para cada grupo e o seu corpo tivesse sido dividido em várias partes, como Paulo vai perguntar no capítulo 3, por acaso Cristo está dividido? Uma parte para cada grupo dentro de uma mesma igreja? Essa falta de compromisso, de aliança uns com os outros, refletia a falta de compromisso de aliança com o próprio Cristo. E sem estar em aliança com Cristo, o que resta ao homem é a certeza de que ele será réu, condenado perante Deus no juízo final. Não há outra expectativa. Então, comer o pão ou beber o cálice indignamente significa romper com o vínculo que me une a Cristo.
que é, por sua vez, o mesmo vínculo que me une aos meus irmãos. É desprezar a comunhão mútua que Cristo conquistou para nós pelo seu sacrifício expiatório, que nos uniu em um só corpo, o seu corpo. Então, a mesma reunião que deveria celebrar a unidade da igreja de Corinto, servia para quê? Para que os irmãos menosprezassem e humilhassem uns aos outros. Como é que Paulo propõe a solução para isso? Ele desafia os irmãos a procurarem o caminho do arrependimento. Ele propõe o autoexame. Ele não diz para os irmãos, olha, fiquem de olho aí uns nos outros para ver se quem está errado. Não, ele diz assim, examine-se cada um a si mesmo. Como forma de perceber os próprios erros e não os erros dos outros. O objetivo aqui, irmãos, não é de condenar, mas de restaurar. Mas a administração do remédio é amarga. E convém que cada um examine a legitimidade do seu próprio cristianismo que vem sendo praticado. Como já vimos, há o perigo real de o cristão se tornar réu do corpo e do sangue, ser posto ao lado daqueles que crucificaram injustamente o Salvador. O que resta nesse caso, somente a certeza do juízo, e as consequências vão ser observadas ainda no tempo presente, onde ele fala no verso 30, é por isso que há entre vocês muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Há consequências, irmãos, porque o que vivemos na nossa prática espiritual repercute diretamente no nosso corpo. Isso não é uma ideia de cristão, isso é comprovado pela medicina. Nós sabemos que existem as doenças psicossomáticas, Quantas pessoas sofrem desse tipo de doença? Então, Paulo está mostrando aqui que um juízo, que um espírito são, um espírito saudável, certamente vai ter como consequência um corpo saudável, e o contrário também acontece. Você percebe como viver na igreja é uma coisa perigosa? É perigoso, irmãos, porque se nós estivermos na igreja, mas não estivermos agindo como cristãos, isso pode denunciar uma necessidade de verdadeira conversão da nossa parte. E louvado seja Deus que existe o Evangelho para nos chamar a esse tempo de oportunidade, de arrependimento, e buscar em Deus a verdadeira transformação das nossas vidas, para que nós não sejamos reprovados quando as provas vierem, para que nós possamos fazer uma boa redação, Não é isso que Pedro fala? Ele diz, olha, vocês devem estar preparados para dar a quem pedir a razão da vossa fé. Você consegue dizer para uma pessoa que perguntar a você por que você é cristão, você consegue responder isso satisfatoriamente, dar uma resposta para essa pessoa clara e objetiva? Então, o texto conclui com os versos 31 a 34, onde Paulo diz, porque se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Paulo é muito coerente, Então ele diz, olha, se você examinar a si mesmo, ninguém vai precisar dizer a você onde é que está o erro, porque você mesmo vai enxergar. Mas, quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo, ou seja, a advertência vem não para nos entristecer, mas para nos alegrar com a possibilidade de cura e restauração, para que não sejamos condenados. Então, quando nós julgamos a nós mesmos, não é necessário que outros apontem os nossos pecados. Mesmo assim, o Senhor procura mostrar esses pecados a fim de que nós sejamos livrados de condenação. E então, ele faz uma conclusão com conselhos finais. Versículo 33. Assim, meus irmãos, quando vocês se reúnem para comer, esperem uns pelos outros. Se alguém tem fome, que coma em casa, a fim de que vocês não se reúnam para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for aí.
Na igreja onde eu me converti, todo culto de ceia, o meu pastor lia essa passagem. E sempre que ele chegava nessa parte, eu ficava muito aborrecido, quando o Paulo dizia, se alguém tem fome, coma em casa. Eu achava isso uma falta de cuidado, uma falta de tato do apóstolo Paulo, em dizer isso assim, tão na lata, né? Mas depois que comecei a ler a carta aos Coríntios, as 2 cartas, eu achei que Paulo até foi econômico aqui. Porque realmente essa igreja não era fácil não, irmãos. Mas será que a igreja de Corinto é diferente da igreja dos nossos dias? Não é. Não é. No nosso retiro espiritual, nós passamos 4 dias falando sobre temas relacionados à igreja, para que nós entendamos quem somos nós na igreja de Cristo. Meus irmãos, a comunhão é algo muito, muito, muito sério, sagrado. Cristo nos chamou para vivermos essa comunhão, não porque nós somos perfeitos, mas apesar das nossas imperfeições. E nós precisamos entender a seriedade, a gravidade da nossa comunhão, especialmente porque ela está ligada diretamente a Cristo. Todas as vezes que nós nos reunimos, Cristo está presente entre nós. Uma das primeiras revelações extraordinárias de João no Apocalipse, na ilha de Patmos, é que ele descreve Cristo como aquele que anda entre os 7 candeeiros de ouro, que significam as 7 igrejas. Cristo anda no meio da sua igreja. Ele se move no meio da sua igreja. E quando nós desprezamos a comunhão, nós desprezamos a Cristo. Quando nós desprezamos a possibilidade de estarmos juntos, de compartilharmos vida, de trocarmos experiências, nós estamos menosprezando a igreja do Senhor. Então, quando Paulo diz aqui, quando vocês forem se reunir para comer a ceia do Senhor, esperem uns pelos outros. Isso aqui, irmãos, é mais do que uma simples questão de aplicar o que ele está dizendo em todos os cultos da ceia que nós nos reunirmos. Isso daqui está falando a respeito de valorizar a comunhão, de valorizar a vida do outro, de esperar pelo outro. Entende? Há muito tempo eu assisti um vídeo que foi mandado para mim, não me lembro por quem, mas uma cena muito bonita, onde um grupo de crianças com necessidades especiais participavam de uma corrida. E quando a criança que estava em primeiro, se eu não me engano, era portadora da síndrome de Down, ela ia cruzar a linha de chegada quando a segunda, que estava um pouquinho atrás dela, caiu, e ela parou e foi lá e deu a mão àquela que estava atrás dela. Nessa altura, todo mundo já passou por ele, foi embora e saiu, e já cruzou a faixa, e ele pegou aquele que havia caído, levantou e levou com ele até o final. Uma cena muito bonita, que ensina para nós o que é comunhão. Comunhão é isso, irmãos. Comunhão é esperar pelo outro. Comunhão não é sair correndo para chegar na frente de todo mundo. Comunhão é valorizar a oportunidade, cada oportunidade que nós temos de ajudar uns aos outros a cruzarmos a linha de chegada juntos, porque se não for assim, irmãos, nós corremos o risco de não cruzarmos a linha final e, consequentemente, não vamos receber o prêmio que está reservado para nós. Então, que o Senhor desperte nos nossos corações este sentido de corpo, a compreensão do valor, da responsabilidade, do peso que isso significa. Que nós não menosprezemos o corpo de Cristo, que não desperdicemos a oportunidade de estarmos juntos, de celebrarmos juntos, de fazermos tudo juntos. E que esse ano nós possamos viver um compromisso mais efetivo nesse sentido, para que o nosso cristianismo seja mais verdadeiro. As provas da vida nos esperam todos os dias, irmãos. E a expectativa que nós temos é que cada um dos irmãos seja capaz de ser aprovado sempre que as provas vierem. Para isso, nós precisamos ser bons alunos, não é? Que não matam aula,
que ouvem claramente a instrução e anotam, guardam e põem em prática aquilo que ouvem. Existem muitas pessoas na igreja que estão anos na igreja. Todo domingo elas ouvem a instrução, elas ouvem a palavra, mas nunca mudam o seu modo de agir. Sabe o que é isso? Perda de tempo. É como as crianças, os alunos que vão à escola e não querem aprender. É uma perda de tempo, não é? Mas, se você for um aluno aplicado, não espere um tapinha nas costas, porque as pessoas não gostam do aluno aplicado. Elas debocham, não é? Dizem que você é metido a nerd e por aí. Isso para dizer o mínimo, né? Mas não se deixe levar por isso. Nosso propósito é agradar o Senhor, irmãos. Nem sempre nós podemos agradar uns aos outros, mas ainda assim, ainda que os nossos irmãos, um ou outro, seja mais difícil, né, de conviver, mais difícil de amar, ainda assim nós precisamos fazer o nosso melhor para vivermos juntos na presença de Deus. Amém? Vamos orar? Curva a sua cabeça. Nosso Deus e Pai, graças te damos por esta reflexão na Tua palavra. Ó Deus, nesse tempo de oportunidade que o Senhor nos acrescenta de participarmos da ceia do Senhor, e refletirmos sobre o valor de fazermos as coisas juntos na Tua presença, de praticarmos a nossa fé comprometidos uns com os outros, de ajudarmos uns aos outros nas necessidades, nas aflições, de partilharmos, Senhor, aquilo que temos, de sermos, enfim, um verdadeiro corpo comprometido, cada membro com o outro membro, porque se um membro sofre, todo o corpo padece. Então, Senhor, coloque em nossas mentes e corações o compromisso, Pai, com essa compreensão acerca do valor, do poder, da santidade e da gravidade daquilo que fazemos quando nós nos reunimos em Teu nome, Senhor. Ó Deus, nós não queremos que a nossa igreja seja também reconhecida como aquela que se reúne para pior e não para melhor. Que o Senhor nos permita, Pai, quando nos reunirmos, que as nossas reuniões sejam reuniões para melhor sempre, para resgatar, para salvar, para ajudar, para fortalecer, para repartir. Ó Deus, para dividir, para sempre dar oportunidade a todos de participar de tudo com igual honra, com igual oportunidade. Que o Senhor nos livre, ó Pai, de sermos discriminadores, de sermos bajuladores, ó Deus, daqueles que podem mais em detrimento dos que podem menos. Que o Senhor nos ajude a vivermos um cristianismo verdadeiro, real, sincero, que nós sejamos contados entre os aprovados, não entre aqueles que não merecem a aprovação da parte do Senhor. Meu Deus, tem misericórdia de nós quando nós temos pecado nesse sentido. Ajuda-nos a mudar, Senhor. Se nós viemos sendo até aqui, Senhor, maus alunos que ouvem, aprendem e nunca aprendem de fato, porque nunca põem em prática, nós queremos nos arrepender nessa noite e pedir ao Senhor que o Senhor mude o nosso procedimento, que o Senhor nos dê força, coragem e poder para fazermos diferente, ó Deus, a partir de hoje. Que a Tua palavra surta efeito em nossas vidas, que ela nos vença e que nós nos deixemos vencer por ela. Ó Deus, nós te pedimos e entregamos as nossas vidas aos Teus cuidados, entregamos a nossa igreja aos Teus cuidados, que o Senhor mude na nossa comunhão tudo aquilo que precisar ser mudado, para que nós possamos ser uma igreja aprovada por Ti, Senhor. Nós oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos.